Josué, capítulo 11, verso 23, diz assim, para mim e para a sua vida nesta noite, só para a introdução desta palavra: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e as suas tribos, e a terra repousou de toda a guerra. Posso ouvir um amém? Que palavra linda. Vou repetir: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Amém? Fecha aí a tua Bíblia, coloque aí do ladinho, vamos ser ministrado pela palavra de Deus. Eu peço para que Deus abra o seu coração e a sua mente, tire de você agora toda confusão de mente, toda paralisia espiritual, que o Senhor abra o coração, abra o seu coração, para que você tenha agora a oportunidade de entender aquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de vivermos milagres, de vencermos as batalhas, de alcançarmos as promessas. E esse texto, ele conclui tudo aquilo que Josué passou durante algum tempo, tudo aquilo que o povo de Israel passou para entrar na promessa, e também depois que estavam dentro da promessa. Como nós já vimos, o livro de Josué nos testemunha a grande fidelidade de Deus, meu irmão. Se você ainda não leu, leia. Eu já li milhões de vezes, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Josué, ele testemunha, o livro de Josué nos testemunha a grande fidelidade de Deus para com o seu povo. É um livro que fala de muitas batalhas, de muitas guerras, mas fala da vitória, fala da conquista desse povo, fala daquilo que Deus fez por ele, e do início, onde Deus começa falando ali no capítulo 1 para Josué, para que Josué e todo o povo atravessassem o rio Jordão em direção à terra prometida, em direção a Canaã, em direção à promessa. O comando que Deus deu, Josué cumpriu, enfrentou todas as batalhas, venceu todas as batalhas. Teve sim as suas intempéries, teve sim as suas batalhas um pouco mais difíceis, algumas percas, alguns momentos complicados, mas ele venceu todas as batalhas, porque o Senhor era com eles, o Senhor é conosco, o Senhor é com você. Posso ouvir um amém? Você crê nessa palavra? Irmãos, chegou o momento de alcançarmos, de tomarmos posse daquilo tudo que o Senhor nos prometeu. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis, mas é nesses dias difíceis que eu quero profetizar: você vai viver os maiores milagres da sua vida, o Senhor vai abrir as maiores portas, você vai realizar os seus maiores sonhos, porque no tempo de crise, no tempo de caos, Deus vai provar que é Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Você crê nesta palavra? Deus, Ele tem algo poderoso para a nossa vida através desse texto, através dessa continuidade de palavras. É o terceiro domingo falando sobre praticamente a mesma coisa, porque Deus quer colocar no nosso coração, escrever no nosso coração as bênçãos e os milagres e as suas promessas em nome de Jesus. Como eu disse há alguns dias, atravessar o Jordão representa tomar posse da promessa. O Jordão representa lutas, representa batalhas, mas representa que nós venceremos as batalhas. Atravessar o Jordão significa romper com o passado, romper com as impossibilidades, romper com as dores, romper com os medos, romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus, romper com os traumas. Romper sempre é necessário, é preciso romper. O cristão precisa romper em fé. O cristão verdadeiro, aquele que serve a Deus de todo o seu coração, precisa romper com o pecado, romper com as mentiras e atravessar o Jordão. Neste tempo, neste momento, a palavra representa você passar as dificuldades e começar a viver as promessas de Deus. Nos últimos 2 domingos, irmãos, Deus nos ministrou acerca de vencermos as batalhas. Deus nos ministrou, nos ensinou sobre como tirar os olhos da crise. Nós precisamos tirar os olhos da crise e começar a olhar para Cristo. É tempo de adorar, é tempo de orar, é tempo de se consagrar, é tempo de olhar para Deus, é tempo de olhar para Jesus, é tempo de permitir o Espírito Santo nos conduzir, sabe? É tempo de descansar e confiar no Senhor. Não adianta se apavorar, não adianta reclamar,
reclamar, não adianta murmurar, não adianta falar mal. Nós temos que confiar no Senhor. As coisas estão complicadas para muita gente, mas aquele que confia no Senhor passará por esse tempo vivendo grandes milagres em nome de Jesus. O Senhor nos ensinou que a vitória vem dele. Nesses últimos domingos o Senhor nos ministrou que a vitória vem dele. No entanto, todavia, é necessário que nós encaremos as batalhas. Nós não podemos fugir das batalhas. Nós não podemos nesse momento, irmãos, preste atenção, você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui nos assistindo, participando deste culto, é momento, nós não podemos nos acovardar diante daquilo que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas acovardadas. É lógico que nós temos que respeitar o momento, entender o que está acontecendo é grave, é sério. Nós vamos sair de casa, use máscara, passe o álcool em gel, limpe as suas roupas, se cuide da sua casa, cuide da sua família, mas não é momento de se acovardar, é tempo de se entregar ao Senhor e acreditar que tudo que Deus tem para a nossa vida sempre será muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você crê nessa palavra? Guarde no seu coração, tudo que o Senhor tem para a sua vida sempre será maior do que tudo aquilo que você tem vivido neste tempo. Eu creio e eu libero isso sobre a sua vida. Nós precisamos encarar as batalhas. O Senhor nos ministrou domingo passado que nós precisamos encarar com ânimo e coragem. O Senhor nos batizou com ânimo e coragem. O Senhor nos ministrou que nós precisamos ter a sua presença como prioridade para passar por esta luta, irmãos, para passar pelo Covid, para passar por esta praga, para passar por esta epidemia. Nós precisamos ter Deus como prioridade, ter o Senhor como princípio, como primícia nas nossas vidas. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos preparar através da palavra, através da obediência. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, Deus já nos mostrou o caminho para vencermos. Deus já nos mostrou o caminho para alcançarmos as nossas promessas. Então chegou a hora de você tomar posse da sua promessa. Posso ouvir um amém? Quantos de vocês têm promessas na sua vida a serem concretizadas e realizadas? Quantos de nós não temos sonhos para se viver? Meu irmão, chegou o tempo de você tomar posse. Se você crê que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, você deve buscar, você deve se manifestar, você deve ter coragem, ter ânimo, ter ousadia, ter a vontade de viver as promessas de Deus, sabe? Assim como o povo de Deus foi preparado para passar aquele rio, para passar todas as batalhas, Deus está nos preparando. Nós estamos preparados, a verdade é essa. Deus já nos preparou. Nós precisamos orar mais, nós precisamos parar de reclamar das lutas, nós precisamos parar de reclamar das batalhas, do tempo e do momento que temos vivido. Nós precisamos, sabe, fazer o que hoje, irmãos? Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, tome isso como primícia, como princípio para a sua vida. Hoje nós precisamos levantar um memorial de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Memorial é algo que fica registrado na eternidade. Não adianta dizer, Senhor, eu te amo, não adianta dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje é noite de agradecer ao Senhor, de levantar um memorial, de tomar uma atitude que fique registrado no mundo espiritual e na eternidade, assim como Josué fez. É tempo de levantarmos a nossa gratidão ao Senhor. É tempo de engrandecermos o nome do Senhor com atitudes. Josué capítulo 4, Deus pede a ele para que seja levantado um memorial de pedras. Quando o povo estava passando no meio do rio, que tinha parado as águas, estavam passando com os pés a seco, Deus falou, levante no meio do rio um memorial com 12 pedras. E por que Deus pediu isso? Para que a travessia do Jordão, para que a vitória sobre aquela batalha jamais fosse esquecida. Ei, meu irmão, Deus está te pedindo para levantar um memorial hoje, porque Ele está te dando a sua vitória. Você vai viver as suas promessas. É tempo de alcançar as conquistas do Senhor para a sua vida. Levante hoje um memorial de gratidão, para que jamais se esqueça daquilo que Deus te fez. Hoje é dia de levantar esse memorial. Mas bispo, como que eu posso levantar um memorial? Eu vou ter que pegar 12 pedras como eles fizeram? Ei, as pedras representam a presença de Deus na sua vida. Irmão, existe várias formas de você levantar um memorial nesta noite. Você pode levantar um memorial nesta noite com ofertas. Você pode levantar um memorial nesta noite com votos.
Você pode levantar um memorial nesta noite com sacrifício, com lealdade, com fidelidade, mas principalmente você pode levantar um memorial de gratidão a Deus, entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos dele. Confia e descansa, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Tudo isso pode ser um memorial de gratidão a Deus. Basta ter o princípio de acreditar, de entender que Deus está cuidando de você. Posso ouvir um amém? Se você entende que Deus está cuidando de você, aonde você está, se manifeste, fala: o Senhor cuida de mim, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem provido aquilo que é necessário para a minha vida. Isso já começa a ser um memorial de gratidão. Irmãos, como eu disse, que estamos vivendo é perigoso, como eu disse, que estamos vivendo é complexo. Nenhum de nós está imune a tudo que está acontecendo, nenhum de nós está isento. Eu sinto dizer, eu não sou profeta do caos, não quero, não posso ser, não é a vontade de Deus para a minha vida, mas hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos ser contaminados e morrer dentro de poucos dias. Por isso nós devemos confiar em Deus, nos guardar, fazer aquilo que nos é possível e confiar em Deus. Sabe por quê? Porque senão, amados, como que vai ser? Nós estamos aqui hoje sem imunidades, e isso é real. Por isso, preste atenção, por isso é essencial a nossa gratidão a Deus por cada dia vivido. Você tem agradecido a Deus por cada dia que você tem vivido? Você tem sido grato a Deus por cada alimento que Ele tem colocado na sua casa, por cada provisão, por cada sustento, por cada cuidado, por cada detalhe? Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. É necessário, é essencial a expor todos os dias a nossa gratidão a Deus. Temos que, sabe, amados, trocar a reclamação pela gratidão. Não é tempo de reclamar, não é tempo de ficar olhando para a situação, olhando para trás como era antes. O tempo hoje, no dia de hoje, Deus quer liberar o milagre da sua promessa. É tempo de vivermos as promessas do Senhor. Alguns ainda não entenderam, preste atenção, alguns ainda não entenderam o sentido espiritual do que estamos vivendo. Alguns ainda não entenderam o sentido espiritual desses dias atuais, sabe? Tem gente vivendo como se não houvesse amanhã. Tem alguns irmãos, tem algumas pessoas que nós conhecemos vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se Jesus não estivesse nos alertando, como se Jesus não estivesse dizendo: ei, cuida das coisas, cuida agora do teu espírito, cuida da tua alma, porque em breve eu vou voltar para buscar a minha igreja. Tem gente, sabe, passando por situações, se esquecendo do que Deus pode fazer, do que Deus já fez, sabe? Muitos se acham por serem evangélicos, ou por ter uma intimidade com Deus, ou por ser pseudos cristãos, que estão livres das situações, que não precisam se preparar. Ei, é tempo de preparo, é tempo de conserto, é tempo de ajuste. Eu quero dizer que, irmãos, você precisa estar preparado, mesmo que você já esteja vivendo a sua promessa. Eu lembrei esses dias, ministrando na célula, sobre Paulo e Silas. Estavam presos por pregar o evangelho, por falar do amor de Deus, e não reclamaram um minuto sequer, adoravam, exaltavam, engrandeciam o nome do Senhor. Nós estamos presos dentro de casa, entre aspas, com televisão, com TV a cabo, com internet, com videogame, com comida, com bebida, com roupas quentes, com tudo aquilo que é necessário, com chuveiro quente, e nós estamos reclamando. Meu irmão, para de reclamar, comece a adorar o Senhor, sabe? Se você quer viver verdadeiramente as promessas de Deus na sua vida, pare de reclamar em nome de Jesus. Comece a entender, se você tem tudo isso que eu te falei, toda essa comodidade, esse conforto que Deus te deu, se você tem a sua casa, por mais humilde que ela seja, comece a entender que mesmo dentro da sua promessa, você ainda enfrentará algumas batalhas. Mesmo dentro daquilo que você alcançou, também existirão lutas, existirão confrontos, existirão enfrentamentos que somente pessoas com uma visão apurada, somente pessoas com uma audição diferente podem entender. Somente, eu costumo dizer que somente os vitoriosos, somente os visionários conseguem vencer as batalhas, conseguem entender o momento que está acontecendo. Somente os visionários suportam os desertos, superam as lutas, as dificuldades. Somente eles conquistam, derrubam muralhas, sabe? O povo entrou dentro da promessa e
eles tiveram uma primeira batalha que foi a maior de todas. Eles tiveram que derrubar as muralhas de Jericó. Então entenda, dentro da sua promessa ainda haverá batalhas, mas o Senhor continua sendo contigo. Posso ouvir um amém? Quantos entendem essa palavra? Existem lutas sim, a serem travadas. Enquanto vivermos nessa terra, nós enfrentaremos lutas, amados, mesmo dentro da promessa, isso é real, mesmo dentro daquilo que nós conquistamos, nós temos que enfrentar. Eu ouso dizer, preste atenção, eu ouso dizer que alcançar a promessa não é difícil. O difícil é se manter na promessa. O difícil é se manter naquilo que Deus te deu, naquilo que você conquistou. Porque quando nós alcançamos as promessas, por menores que elas sejam, as lutas aumentam cada vez mais. Eu não estou aqui para te entristecer, eu quero te preparar para as grandes vitórias que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmãos, mesmo dentro das situações, dentro daquilo que nós conquistamos, as lutas aumentam. Sempre existirá algo, ou sempre existirá alguém querendo roubar a nossa promessa. Sempre existirá algo, sempre existirá alguém querendo roubar aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida. Sempre existirá alguém tentando roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. Sempre vai acontecer, o inimigo sempre estará alerta para te entristecer, para te roubar, para te enganar. Então haverá luta sim, mas você já é vencedor, até porque se você tem estado na presença de Deus e chegou até aqui, aqui até hoje, está aqui até hoje, é porque você já venceu a maioria das suas batalhas. Posso ouvir um amém? O povo de Deus estava dentro da terra prometida. O povo de Deus estava dentro daquilo que o Senhor havia planejado. Eles já haviam enfrentado o Mar Vermelho, eles já haviam enfrentado a fome no deserto, eles já haviam enfrentado o calor do deserto, eles já haviam enfrentado as serpentes do deserto, eles já haviam saído da prisão do Egito, eles já haviam atravessado o Rio Jordão, que não era fácil, já estavam dentro da promessa, mas lá dentro ainda houveram mais ou menos 31 batalhas. Eles tiveram que enfrentar diversas nações e diversos reis, muitas batalhas, mas todas, preste atenção, você tem enfrentado muitas batalhas, assim como o povo daquela época, mas como o povo daquela época, eu te digo, todas as suas batalhas serão vencidas. Todas as batalhas daquele povo foi vencido, porque Deus estava no controle. Ei, você quer vencer essa batalha, meu irmão? Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e diga: eu quero vencer essa batalha, eu quero vencer essa luta. Se você quer vencer essa batalha, meu irmão, precisa Deus estar no controle da sua vida. Aleluia. Deus precisa estar no controle da sua vida. Você precisa entender, nós aqui precisamos entender que as nossas maiores conquistas virão depois das grandes batalhas, depois das grandes lutas. Ei, você está enfrentando luta, meu irmão? Você está enfrentando batalha? Saiba que nós enfrentamos os nossos maiores gigantes quando nós estamos prestes a alcançar as nossas melhores promessas. Os maiores gigantes, depois desse gigante vem o reino de Deus para a sua vida. Depois desse urso, desse leão, desse deserto, dessa fornalha, deste vale, sei lá, irmão, o que você está vivendo, depois de tudo isso, vem a vitória, vem a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Foi assim com o rei Davi, é assim conosco. Depois de tudo que você já passou, não é momento de desistir, não é agora que você vai parar, porque depois que você passar por tudo isso, não tenha dúvida, no tempo que se chama hoje, nós viveremos os maiores milagres da nossa vida. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te compartilhar aqui um testemunho. O apóstolo Manuel me contou de um discípulo essa semana que ele tem uma empresa de ônibus. E quando ele começou essa pandemia, ele teve que dispensar todos os motoristas, mecânicos, funcionários, faxineiros. E ele ficou em casa uma semana, falou: não vou sair de casa, eu não tenho o que fazer, não tenho como pagar esse povo, o que eu vou fazer? E aí o apóstolo ligou para ele e falou: filho, vai trabalhar, coloca a tua roupa de empresário e vai trabalhar.
Deus tem uma promessa para a tua vida. Não pare diante deste Jordão, não pare diante desta Jericó, não pare diante desta Ai, não pare diante de situação nenhuma. Vai trabalhar, bota a tua roupa de empresário e vai trabalhar. E aquele homem foi trabalhar. Chegando lá, por incrível que pareça, ele começou a receber ligações de empresas, e todos os seus ônibus estão na linha, estão trabalhando. Está faltando ônibus para fazer o transporte. Essa semana ele chamou o apóstolo 1 mês e meio depois para mostrar a chácara que ele comprou com a sua perseverança, por não desistir, por acreditar. Deus mandou os clientes, Deus vai mandar os seus clientes, Deus vai mandar a sua provisão, Deus vai mandar o seu milagre, Deus vai mandar tudo aquilo que você necessita nesse tempo de crise. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu creio, tome posse desta palavra, não tenha dúvidas, meu irmão. As lutas, elas não vão parar, elas vão continuar, mas não tenha medo. O Senhor é com você, o Senhor é contigo em todo o tempo. Não é por causa dessa crise mundial que nós vamos deixar de viver as promessas. Não é por conta daquilo que está acontecendo que nós vamos deixar de receber a herança que Deus preparou para a nossa vida. Ei, não se entregue, não desacredite, sabe, tudo que vemos nesses dias é que parece ser o fim. É só ligar a televisão e você vai ver que parece ser o fim. Uma TV fala uma coisa, a outra fala outra, sabe? Meu irmão, você precisa ser um visionário neste tempo. Quando as pessoas não enxergarem mais a solução, Deus vai te dar uma visão poderosa. Quando parecer não haver mais saída, Deus vai te dar um caminho. Então hoje Deus quer ungir os seus olhos para que você possa viver a sua promessa. Você crê nessa palavra? Declare: eu creio nesta palavra, eu vou viver os melhores dias da minha vida em meio a esta crise, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é um visionário, você é um vencedor, você é uma vencedora. Os visionários vivem as promessas, meu irmão. Somente os visionários, aqueles que veem além do que os olhos podem ver, viverão as promessas, sabe? Depois de vencerem as batalhas, preste atenção, lá no capítulo 12, 13, 14 em diante, a Bíblia nos fala, no livro de Josué, nos fala que o povo se reuniu para receber a sua herança. Houve então a distribuição das terras, a divisão das terras, e na tribo de Judá existia um homem, existia um personagem. Eu quero terminar essa palavra falando sobre ele, que fez a diferença naquela geração. Que diferença você tem feito em meio a esta crise? Naquele momento o povo estava lutando, batalhando, vidas sendo ceifadas, mas aquele personagem, aquele homem fez a diferença na geração, sabe? E por fazer a diferença, ele recebeu uma herança particular da parte de Deus. Ei, imagina você recebendo da parte de Deus, em meio às suas guerras, em meio a que o mundo tem enfrentado, em meio a que as situações de pandemia, imagine você recebendo uma herança particular da parte de Deus. Muito antes da conquista de Canaã, da terra prometida, Deus havia feito uma promessa a um homem. Números 14, 24 diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um espírito diferente e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Posso ouvir um amém? Anos antes, amados, 45 anos antes de viver a promessa, Deus havia feito a promessa para Caleb. Caleb, ele teve a sua herança particular. Imagina você, meu irmão, Deus te escolhendo com um espírito diferente para viver uma herança particular, uma bênção diferenciada, sabe? Aquele homem recebeu uma herança particular que o próprio Deus reservou para ele. Deus tem algo poderoso reservado para a sua vida. Não é o que ele tem para mim, não é o que ele tem para o Márcio, não é o que ele tem para o Clodoaldo, mas ele tem algo poderoso para a sua vida. Ele tem para a minha vida, mas para a sua vida também. Irmãos, Caleb, ele tinha um espírito diferente. Que palavra é essa? Espírito diferente. Algo era diferente na vida daquele homem. Eu acho que ele tinha mais ousadia, eu acho que ele tinha mais coragem, eu acho que ele era mais
valoroso, mais vitorioso, mais vencedor. Ele acreditava naquilo que Deus tinha. Ele foi um dos espias que acreditou na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes, sabe? A palavra de Deus diz que ele era um homem de espírito diferente. Eu começo a imaginar ele como um dos maiores visionários da palavra de Deus. Visionário, preste atenção, é aquele que consegue enxergar além do que os olhos podem ver. Ei, hoje os nossos olhos estão enxergando gente morrendo para todo quanto é lado, muitas vidas morrendo todos os dias, muitas pessoas morrendo todos os dias, perdendo as suas vidas, muitas pessoas internadas, hospitais lotados, os estados em polvorosa, os prefeitos angustiados. Ei, mas aquele homem, ele conseguiu enxergar além do que os olhos podem ver. Meu irmão, Deus quer ungir hoje os teus olhos, se possível, irmão, coloque a mão nos teus olhos assim. Deus está liberando uma unção sobre os teus olhos, para que você seja visionário, para que você tenha uma visão de reino, para que você tenha uma visão de conquista. Recebe essa unção. Você tem autoridade sobre a sua vida. Fala: Senhor, unge os meus olhos, eu quero ser um visionário, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, Caleb era um visionário, sabe? Visionário é aquele que tem uma visão apurada, uma visão diferenciada, uma visão de reino. Visionário é aquele que não é guiado pelas lutas, não é guiado pelas aflições. Ele não vive do passado, não se contenta com o presente, mas ele vive pela glória de Deus. Quantos nesta noite, aí onde você está, quantos de vocês são guiados pela glória de Deus? Ei, Jesus está ungindo hoje os teus olhos, a sua mente e o seu coração, para que você possa experimentar as promessas do Senhor. Amados, eu já estou encerrando. Os visionários, eles vivem as promessas, porque estão à frente do seu tempo. Se essa pandemia, se essa situação a qual nós temos vivido não mudar a sua vida, não te der uma chance, uma oportunidade de viver diferente, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa, sabe? Os visionários, eles enxergam coisas que o restante das pessoas não conseguem ver. Os visionários, irmãos, eles têm um feeling, uma intimidade com Deus que muitos não têm. E Deus, ele é um visionário. Você sabia que Deus é um visionário? Ele não te enxerga somente por aquilo que você vê, por aquilo que você é hoje, mas Ele te enxerga por aquilo que você vai ser, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Ele te enxerga por aquilo que você vai ser. Irmãos, o visionário, ele enxerga longe. O visionário, ele voa como águia. O visionário, ele ruge como leão. O visionário, ele tem cara de gadita, cara de valente, de lutador. O visionário, ele vive o amor de Deus. E o melhor, o visionário, ele realiza sonhos. Sabe, irmãos, o visionário, ele não somente sonha, mas ele realiza sonhos. Sonhar é muito bom, sonhar nos faz viver, mas realizar os sonhos é muito melhor. Quantos têm sonhos a se realizar nesta noite? Ei, aí onde você está, você tem sonhos a se realizarem? Ei, comece a visualizar esse sonho acontecendo. Muitos sonham em viver as promessas, mas somente os visionários vivem as promessas. Ei, Josué foi levantado como um homem de Deus para levar a nação, para atravessar o Jordão, para viver as promessas. Deus levantou nesse tempo também um homem chamado Caleb, que não era somente um sonhador, era um visionário, sabe? Deus quer ungir as nossas visões, sabe? Deus quer ungir a visão daqueles que entenderam o propósito de Deus para esses dias. Nós temos que agir, irmãos. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando o tempo passar. Se você nesses 2 meses de pandemia não orou ainda, comece a orar. Se você ainda não decretou um jejum de consagração a Deus, comece a jejuar. Comece a buscar a presença de Deus como você jamais buscou. Deus quer te dar hoje a unção de Caleb. Posso ouvir um amém? Deus quer nos dar hoje a unção de Caleb, a unção de um visionário com um espírito diferente. Quantos querem a unção de Caleb na sua vida? Quantos querem um espírito diferente nesta noite? Uma unção de um espírito diferente. Uma unção do valente que não fica se lamentando, dizendo: ai, será que nós vamos vencer? Será que nós vamos sobreviver? Será que o mundo não vai acabar? Irmãos, quem tem a promessa de Deus não vai morrer sem antes
ser cumprida essa promessa na sua vida, não vai morrer sem viver a promessa de Deus. Se você, acredita, você viverá a promessa. Então, seja um visionário, não importa o tempo, não importa a distância. Deus fez uma promessa para Caleb através do profeta Moisés, quando Caleb tinha 40 anos de idade, e 45 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. Eu não estou dizendo que vai demorar 45 anos, ou 38 anos como o paralítico de Betesda, ou 12 anos como a mulher do fluxo de sangue, ou 4 dias como Lázaro, ou imediatamente como a filha de Jairo. Eu não sei qual é o tempo de Deus para a sua vida, mas eu sei que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida daqueles que são visionários. Posso ouvir um amém? Na vida daqueles que acreditam. 45 anos depois, Caleb recebeu de Josué a Hebron, que ele tanto sonhou. Hebron significa aliança, e por conta da aliança que ele teve com Deus, Deus deu para ele a terra prometida, a terra sonhada, e nada, assim como foi na vida de Caleb, nada vai impedir você de viver a sua promessa. Caleb tinha 85 anos, mas se sentia como se tivesse 40, ou seja, existem muitos velhos que são jovens espiritualmente e vão viver as promessas. Por outro lado, existem os jovens que são velhos espiritualmente e que não viverão porque não acreditam nas promessas de Deus. Sabe qual é o sintoma de uma velhice espiritual? Incredulidade, comodismo, cansaço, preguiça, muitos sonhos, poucas conquistas. São sintomas de uma velhice espiritual. Não importa a idade que você tem, hoje Deus te chama para fazer a diferença. Você crê nessa palavra? Se você crê, coloque a mão no seu coração e fala: eu creio, eu nasci para fazer a diferença. Jesus me chamou para fazer a diferença. Hoje Deus te unge com um espírito diferente, e a partir de hoje você fará a diferença nesta geração, porque você é um vencedor, porque você é um visionário, uma visionária, uma profeta, uma mulher de Deus. Não desacredite dos sonhos de Deus. Ser um visionário é ser aquele que enfrenta as lutas, derruba as muralhas, alcança, tem uma fé e uma visão apurada, não tem medo de gigante, porque são obedientes e tem a perseverança na sua vida. Quantos são visionários nesta noite? Quantos são visionários aí onde você está, meu irmão? Você é um visionário, o legítimo visionário vê o futuro cheio de oportunidades. Deus está te dando a oportunidade de gerar o seu milagre. O legítimo visionário, ele tem a capacidade de ver o que os outros não veem, ele tem a fé para acreditar quando os outros desacreditam, ele tem coragem para fazer quando os outros dizem que não dá para fazer. Ei, é hora de você fazer, é hora de você acreditar, é hora de você enxergar, porque o desejo do coração de Deus é que você seja como Caleb, como Josué, que você faça parte da geração que conquista, de corajosos, de ousados, cheios de fé, com espírito diferente.